Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Continuando as nossas reflexões com base no capítulo 10 do Evangelho de João, abordarei o que está contido nos versos 22 até o 42. Mas no dia de hoje farei a leitura somente dos versos 22 até o 30, porque assim nos diz a palavra de Deus. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Meus amados, 3 meses se passaram desde a festa dos tabernáculos até a festa da dedicação, já que a primeira festa ocorria no mês de outubro e a segunda no mês de dezembro, por ocasião da estação das chuvas. A festa da dedicação era uma festa popular e não religiosa que comemorava a purificação do templo realizada por Judas Macabeus, posto que o templo havia sido profanado por um tal de Antíoco Epifânio, num período negro da história dos judeus. Era uma festa com duração de 8 dias, num ambiente de muita alegria. As famílias acendiam luzes em suas casas como parte do festejo, por isso também era conhecida como sendo a Festa das Luzes. E muitas pessoas de outros lugares se dirigiam até Jerusalém a fim de participar desta festa. Os religiosos, ainda enraivecidos por conta da dura fala do Senhor Jesus, que os chamou abertamente de estranhos, ladrões, salteadores e mercenários, cercaram-no exigindo da parte dele uma clara declaração de ser ele o Cristo de Deus. Os religiosos não suportavam mais o que consideravam ser um suspense. Para eles, Jesus nunca afirmara claramente ser o Cristo de Deus. Mas fato é que ele, como dizemos na gíria, já havia até desenhado, já tinha sido bem claro quanto a isto. O problema é que aqueles homens se negavam a crer. Já vou-lo disse e não credes, lhes asseverou Jesus. O problema daquelas pessoas não era de falta de informação, mas sim falta de fé. Não criam que Jesus fosse de fato o Cristo de Deus, posto que a sua abordagem até então estava voltada para as coisas espirituais, mas eles esperavam um Messias libertador, político ou guerreiro do tipo de Moisés ou Davi. As próprias obras que Jesus realizara até então eram provas contundentes da sua identidade. Por isso é que ele afirmou: as obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Jesus realizava obras em nome do Pai Celestial com o claro propósito de revelar seu amor e poder. Todavia, eles simplesmente ignoravam isto. Tais obras eram, na verdade, sinais que ele oferecia. Mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas, declarou Jesus no verso 26. Aqueles homens mostravam-se obstinados em sua rebelião por um simples fato: não eram ovelhas de Jesus. O Pai não os havia dado a ele. Por isso eram incapazes de compreender o que ele dizia, fazia e até mesmo quem ele era. Jesus colocou as coisas no seu devido lugar ao dizer nos versos 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, me seguem e certamente nunca perecerão. As ovelhas que lhe pertencem lhe foram dadas pelo Pai, e é por isso que quando o Evangelho é anunciado, elas ouvem e respondem a sua voz seguindo. E elas o seguem
porque ele vai propositalmente à sua frente, mostrando-lhes o caminho. Em outra ocasião, conforme registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no verso 38, Jesus afirmou o mesmo, mas com palavras mais contundentes do que esta, ao dizer: "E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. As suas ovelhas nunca perecerão, porque ele, Jesus, foi quem conquistou a vida eterna para elas, como já bem afirmei na reflexão da quarta-feira passada. Ele levou cada uma delas consigo para a cruz, onde ali lhes conquistou a vida eterna e a segurança eterna. Por isso foi que afirmou: eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. A sua mão é poderosa. Jesus conhece a cada uma das ovelhas de tal forma que as chama cada qual pelo nome. Não se trata de um conhecimento geral, mas de um conhecimento individual e de intimidade. Jesus concede a vida eterna às suas ovelhas, por isso elas jamais perecerão. E não perecerão porque Jesus cumpre as suas promessas. Por isso, nada, nem ninguém pode arrebatá-las de suas mãos, pois, por amá-las, ele jamais se descuida. O apóstolo Paulo colocou esta verdade da seguinte forma em Romanos 8, nos versos 38 e 39. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus seguiu afirmando no verso 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Primeiramente, Jesus afirmou que as ovelhas que lhe foram dadas pelo Pai são muito amadas, têm um valor especial para ambos. Ele já havia afirmado que ninguém as arrebataria das mãos dele, e agora afirmou que ninguém poderá arrebatar das mãos do Pai. Com isto, quis dizer que, ainda que o Pai as tenha dado a ele, elas continuam também pertencendo ao Pai. Enquanto refletia a esse respeito, me alegrei por recordar as palavras de Jesus que ele proferiu na sua oração ao Pai, registrada no capítulo 17 de João, no verso 10, onde lemos o seguinte: e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas são minhas, e nisso eu sou glorificado. Se aqueles homens estavam ali reivindicando uma declaração categórica da parte de Jesus, finalmente a obtiveram, pois ele disse, conforme registrado no verso 30, eu e o Pai somos um. Jesus não mediu palavras ao fazer tal declaração. Com isto afirmou com todas as letras que possuía o mesmo poder que Deus, o Pai, possuía para lhe dar as ovelhas e garantir que ninguém, nem nada, as arrebataria das suas mãos. Glórias a Deus por isto. É em verdade como estas que se baseia a nossa segurança. Vamos orar? Pai amado, Deus bendito, obrigado por verdades tão preciosas. O Senhor Jesus declarou e não negou ser Ele o Cristo de Deus, o pastor das ovelhas. E as suas ovelhas, de fato, ouvem a sua voz e o seguem. E vivem para sempre porque Ele lhes concede a vida eterna. Aqueles que não creem é porque o Pai não
lhes deu como ovelhas. Obrigado, Senhor, porque aqui também ele deixou bem claro a sua divindade, mostrando que o Pai e ele são uma só pessoa. E mais, que a herança que o Pai lhe deu, o legado que o Pai lhe deu, o presente que o Pai lhe deu, que são as ovelhas, são preciosas para ambos. E ambos as têm em suas mãos. E nada as arrebatará de suas mãos. Obrigado por isso, porque temos um pastor eterno que nos faz ovelhas eternas e cuida de nós para o louvor da sua glória e para o nosso próprio regozijo. Louvado seja o teu nome por tão grande salvação e por tão grande segurança. Oramos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada sexta-feira. Fiquem na paz do Senhor.